Jesus, graças a Deus, queridos amigos, queridos irmãos, eu gostaria de compartilhar um versículo da palavra de Deus com os meus amigos, meus irmãos que acompanham as mensagens que o Senhor me dá. Nessa noite eu tive um sonho, e este sonho ele tocou muito meu coração, e toda vez que eu tenho algum sonho assim, de Deus, eu sinto que é diferente, eu sinto que é o Senhor querendo falar algo comigo. Então eu gostaria de compartilhar o versículo da palavra e também o sonho que o Senhor me deu e aquilo que eu entendi deste sonho, porque eu sei que não foi um simples sonho, mas foi algo que o Senhor quer falar comigo. Eu entendo que quando o Senhor me dá um sonho, assim que mexe com o meu coração, é algo que Ele quer me mostrar. E às vezes também o Senhor quer falar através da gente, né? Daqueles que acreditam nele, daqueles que acreditam na sua palavra, o Senhor quer falar e alcançar outras pessoas. Quem sabe alguém que vai ouvir este vídeo vai receber algo da parte de Deus. Então o versículo que eu quero ler está em 2 Coríntios 4, que diz assim: nos quais o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, uma cegueira voluntária, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, tá? Então, este versículo aqui da palavra foi o apóstolo Paulo que deixou escrito para o povo de Coríntios, né, falando a respeito da cegueira espiritual que as pessoas têm. Todas as pessoas, queridos, que não ouvem a palavra de Deus, todas as pessoas que não conseguem acreditar na palavra de Deus, que não dão importância para a palavra de Deus, elas estão cegas espiritualmente falando. Os seus olhos espirituais estão cegos. Embora a pessoa acredite que é uma pessoa religiosa, embora a pessoa acredite que tem uma, como que eu vou explicar, uma comunhão com Deus, mas se ela está fora dessa palavra, a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina que ela está cega espiritualmente. Há uma cegueira espiritual na vida dessa pessoa. E o que a Bíblia nos fala, queridos irmãos? Quando o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso mestre, que é o nosso guia, ele veio aqui nessa terra como homem, ele foi 100% homem e 100% Deus. Ele foi perfeito, ele não pecou, ele veio aqui para fazer a obra de Deus. Ele veio aqui para anunciar a mensagem de Deus. Então, a vida dele foi um exemplo para nós. E nós seguimos o exemplo do nosso mestre. Até hoje, há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, ele esteve aqui na Terra. E hoje, aqueles que creem nessa palavra, neste Evangelho de Jesus Cristo, seguem os passos dele, né? Então, ele veio aqui e ele deixou aqui a palavra de salvação. Ele deixou para nós o exemplo de verdadeiro amor, quando ele morreu pelos nossos pecados e se entregou pelos nossos pecados. Então, o que a palavra de Deus nos diz? Todas as pessoas que creem, que aceitam esse sacrifício do Senhor Jesus como redenção dos seus pecados, todas as pessoas que entendem que todos nós somos pecadores e que não há outra forma de nos livrar da condenação por este pecado, a não ser através do sangue do Senhor Jesus Cristo, todas as pessoas que entendem isso, que conseguem ter esse entendimento, esclarecimento na sua mente, elas são salvas. Elas são salvas dessa condenação eterna. Mas aquelas pessoas que por uma razão ou outra endurecem o seu coração, às vezes por um preconceito. O que é um preconceito, irmãos? Preconceito contra a igreja, preconceito contra as pessoas que seguem, né, que vão na igreja. Tá? O que é um preconceito? É aquilo que vem antes do conceito. É quando a pessoa tem uma ideia a respeito de um assunto, mas ela não sabe exatamente como é aquele assunto. Ela tem só uma ideia a respeito daquilo, mas ela não sabe
tudo sobre aquilo. Então, isso é um pré-conceito, é o que vem antes do conceito, tá? Então, as pessoas às vezes têm um pré-conceito porque ouviram falar algo a respeito da igreja, porque ouviram falar algo que escandalizou a igreja, porque alguém escandalizou, porque de repente um líder escandalizou. Então a pessoa fica com aquilo na mente. Ah, mas isso daí, essas igrejas são para isso, para aquele outro, para enganar, para isso, para aquele outro, tá? Então as pessoas têm um preconceito a respeito disso. Mas eu tô falando aqui de Jesus. Jesus nunca escandalizou ninguém. Jesus, queridos irmãos, nunca fez nada de errado. Jesus é o nosso mestre. Jesus é o mestre dos verdadeiros cristãos. Por que existem muitas vezes, é difícil a gente pregar o evangelho para uma pessoa que teve um encontro com um escândalo, teve um encontro com uma vergonha? Porque na igreja de Cristo caminham duas classes de pessoas, os verdadeiros e os falsos, que a Bíblia chama de joio e trigo, que é o trigo é o verdadeiro e o falso é o joio. Eles caminham juntos. Os dois se dizem cristãos, os dois se dizem crentes, os dois se dizem seguidores de Cristo, mas só um é verdadeiro. E qual que é o verdadeiro? O verdadeiro é aquele que se importa com essa palavra para cumprir, para viver, para praticar ela. Né? Sempre reconhecendo que todos nós somos falhos. Podemos falhar em uma área ou outra, mas estamos tentando. Quando a gente vê que a gente falhou, a gente tenta se corrigir para não falhar de novo, para não errar, para não entristecer o Senhor Jesus Cristo. E Ele nos ajuda, nos capacita e nos fortalece. E sem Ele nós não conseguimos vencer a nossa natureza caída. Então, o que este versículo aqui fala para nós? Que as pessoas que não dão crédito a essa palavra por causa de preconceitos, por causa dos falsos que escandalizaram essa palavra, eles estão com o seu entendimento cego. Agora, o que vai acontecer com as pessoas que estão com o entendimento cego? Elas vão caminhar, e no final deste caminho, quando chegar o fim da vida delas, elas vão ter a maior decepção da vida delas, a maior angústia, a maior tristeza, porque a nossa vida não é só isso aqui. A nossa vida vai além disso aqui. A nossa vida não é só 100 anos, se alguém durar 100 anos nessa terra. A nossa vida é eterna. Deus nos criou para sermos eternos. Nós somos seres espirituais e a nossa alma é imortal. Então, quando nós sair daqui, nós vamos para o lugar que a gente escolheu enquanto estamos aqui. É isso que muitas pessoas não acreditam, ou não se importam, ou não dão a devida importância. Então, o que o Senhor Jesus, por nos amar, Ele faz? Ele deixou aqui homens e mulheres para pregar esta palavra. Deixou homens e mulheres que se coloquem voluntariamente nas suas mãos, à sua disposição, para anunciar essa palavra e para serem testemunhas vivas daquilo que o Senhor Jesus fez na vida deles. Eu me lembro que antes de eu conhecer o Senhor Jesus, quando eu fui na igreja a primeira vez, eu já senti o chamado dele para mim e aceitei o Senhor Jesus no meu coração. Mas ainda segui com as práticas da velha criatura porque eu não conhecia essa palavra. Mas conforme eu comecei a ler essa palavra, a Bíblia Sagrada, eu comecei a sentir algo diferente na minha vida. Eu me lembro que eu lia e eu começava a chorar, porque a palavra que eu lia, o versículo que eu lia, ele entrava na minha mente, na minha alma, e ela me quebrantava o meu coração. Ela tocava o meu coração, então eu começava a chorar. E eu entendi que havia um poder nessa palavra aqui, que essa palavra não era como um livro qualquer, era diferente. E assim o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Assim o Senhor começou a me chamar e começou a transformar a minha vida. E essa palavra, ela tem este poder de transformar vidas. É por isso que o inimigo, Satanás, investe para que ela não seja exposta, para que ela não seja manifesta, para que aqueles que usam dessa palavra, que falam dessa palavra, não sejam pessoas de compromisso, porque aí vai escandalizar, né? Então ele investe dessa forma. Mas o nosso Deus, ele é poderoso para ajudar essas pessoas, para socorrer essas pessoas. Glória a Deus. Voltando então aqui na continuação do vídeo, queridos irmãos,
o versículo que nós lemos, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, como eu estava falando, o sonho que o Senhor me deu, né? O Senhor me deu um sonho essa noite, e eu sei que não foi um simples sonho, foi algo que o Senhor quis falar comigo. Antes de eu aceitar o Senhor Jesus Cristo, eu tinha uma amiga, mas amiga mesmo, irmãos, era uma amiga que eu tinha muita consideração por ela e ela por mim. Né? Nós éramos como irmãs de sangue, de tão amigas que a gente era. E eu me lembro que a gente estava sempre junta, né? Mas não tinha Jesus, eu não tinha Jesus e nem ela também. Mas a gente estava sempre junta e eu procurava ser amiga verdadeira, sincera com ela, e eu sentia que da mesma forma ela também era comigo, né? A gente compartilhava tudo, a nossa vida, tudo, a gente estava sempre juntas. Quando uma ia viajar, convidava a outra, nós estávamos sempre juntas. E aí, irmãs, eu me lembro que quando eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa que eu fiz, toda feliz, foi lá falar para minha amiga, né? E ela não aceitou. Ela não aceitou e seguiu o caminho dela, seguiu a vida dela, e eu segui a minha vida. E aí eu me lembro que a gente foi se afastando, assim, aos pouquinhos, se afastando, e até que a gente se afastou totalmente, porque eu segui um caminho e ela continuou no mesmo caminho que a gente estava antes. E aí, irmãos, passou muito tempo, de vez em quando a gente se via, cumprimentava, mas a gente sentia que não era mais aquela mesma comunhão que a gente tinha, né? Algo tinha mudado. Aí, essa noite eu tive um sonho. Eu sonhei que eu via essa minha amiga da mesma forma que ela era quando a gente estava sempre juntos. Ela estava assim, bem novinha, né? Como ela era antes. E eu me lembro que no sonho eu carregava ela numa bicicleta e dizia assim: eu vou te levar para um lugar, né? Onde lá tu vai ter um encontro com Deus. Eu carregava na bicicleta. Conforme eu ia indo pelo caminho, a bicicleta se desmontou todinha. Se desmanchou a bicicleta, e eu pensava, agora eu não vou poder levar ela para ela ter um encontro com Jesus. Aí eu pensei, mas então eu vou pregar para ela aqui mesmo onde eu tô. E aí nós paramos ali e eu comecei a pregar para ela e comecei a falar de Jesus para ela, para essa minha amiga. E ela dizia assim: não, André, não, tu tá totalmente enganada, ela dizia para mim. Não é assim como tu estás falando, estás enganada. Isso aí é uma ilusão da tua cabeça, uma coisa que tu imaginou, que tu criou na tua cabeça. Não existe nada disso, Deus não é assim. Aí, quando ela falou aquelas palavras, na mesma hora me veio um sentimento de dor, de tristeza. E eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar copiosamente, eu gritava, eu soluçava, chorando de tanta dor que eu sentia por ela ter dito aquelas palavras. E naquele momento eu me lembro que eu gritava de dor, eu dizia, ai, que dor na minha alma, porque ela não tinha aceitado as palavras de Jesus. Porque toda pessoa que tem um encontro com o Senhor Jesus, ela sabe o quanto Ele é real, ela sabe o quanto Ele é verdadeiro. E o Senhor Jesus nos faz sentir o sentimento de amor e compaixão que Ele tem por todas as pessoas. Aí depois, quando eu acordei, eu fiquei meditando e entendi o sonho. Esta minha amiga representa todas as pessoas que estão indo para o caminho da condenação, que tiveram a oportunidade de ouvir essa palavra e não deram crédito. E o Senhor Jesus, Ele se entristece com as pessoas que estão se perdendo. Mas Ele fez tudo o que Ele podia fazer. Ele deu a sua vida por amor a nós. Ele derramou até a última gota do seu sangue por amor a todas as pessoas. Só que muitos não vão dar crédito a Ele. Muitos vão dar crédito ao inimigo. Não vão dar atenção à voz dele, mas vão dar atenção à voz do inimigo. O que a gente tem visto hoje? Uma apostasia muito grande, um esfriamento muito grande.
até nas igrejas, até entre aqueles que se dizem cristãos, eles estão muito envolvidos com as coisas dessa vida, eles estão muito envolvidos com os seus trabalhos, com os seus cursos, eles estão muito envolvidos em como eles vão fazer para ganhar mais dinheiro, como eles vão fazer para adquirir mais conforto nesta vida, mais estabilidade nesta vida. Eles estão muito mais importados com as coisas desta vida do que com as coisas da vida eterna. Né? Então, queridos irmãos, estes são os tempos que nós estamos vivendo. E muitos estão esfriando na fé, muitos estão enfraquecendo, muitos estão adormecidos espiritualmente, muitos estão acomodados, muitos estão longe do Senhor, mas pensam que está tudo bem. Então o Senhor Jesus, o que Ele está fazendo? O que Ele quer fazer nesta última hora? Ele quer trazer um avivamento, um despertamento, Ele quer alcançar todas as pessoas. O desejo do Senhor Jesus e do Espírito Santo amado é que todos os crentes venham se despertar, irmãos, a serem crentes mais fervorosos, a voltarem novamente para uma vida de oração, a voltarem novamente para uma vida de meditação na palavra, a não se acostumarem com os cultos, irem aos cultos só por um hábito, mas verdadeiramente entender o que é um culto. O culto não é para mim, o culto não é para as pessoas, o culto é para Deus. Quando nós vamos na igreja, nós cultuamos a Deus, nós adoramos a Deus, nós cantamos para Deus, não é para pessoas, não é para agradar pessoas, mas é para adorar a Deus que é digno, né? Então, queridos irmãos, o que nós estamos vendo hoje, infelizmente? Muitas pessoas estão se perdendo por causa dos escândalos, porque não conseguem crer nessa palavra. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele quer salvar a todos. Ele quer salvar a todos, Ele quer libertar a todos, Ele tem poder para salvar e libertar a todos, mas Ele usa pessoas humanas, como eu, como todos aqueles que se dispõem a ser instrumento nas suas mãos. Então o Senhor me deu este sonho, irmãos, e eu entendo que é assim. O Senhor quer salvar, e o Senhor sente imensa tristeza por aqueles que se perdem, por aqueles que perecem, por aqueles que entram na eternidade sem salvação. Mas Ele sente alegria por aqueles que entram na eternidade com Ele, para morar com Ele, para viver com Ele. Então vamos prestar atenção na nossa alma, na nossa salvação, nas nossas atitudes, naquilo que nós estamos fazendo. Se nós estamos contribuindo para o reino de Deus, com verdade, ou com egoísmo, com falsidade, ou a pessoa pensa que está agradando a Deus, mas na verdade não está. Então, irmãos, vamos nos atentar para isso, porque o Senhor Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. E independente da volta dele também, tem a nossa partida dessa terra. Nós temos que estar preparados, amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Que essa palavra possa tocar o teu coração e te despertar para fazer a obra do Senhor com verdade, com justiça, e que Ele possa se agradar de cada um de nós, amém? Porque um dia nós vamos nos apresentar perante Ele para dar conta de tudo aquilo que nós fizemos por meio deste corpo, seja bom ou seja mal. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe.